Dizem por aí que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, mas não é bem assim. E no vídeo de hoje eu trago algumas dicas para te ajudar caso você costume procrastinar com as suas demandas. Procrastinar é a ação de adiar algo ou prolongar uma situação. Acontece, por exemplo, quando você deixa um assunto para resolver depois. De certa forma, esse é um comportamento normal, no sentido de priorizar as atividades. O problema é quando isso se torna uma ação tão recorrente, tão comum, com coisas tão pequenas, às vezes, que poderiam ser feitas logo e a gente vai adiando, e isso chega a ser prejudicial para a pessoa. E aí você me pergunta, quais são as causas da procrastinação? É comum a gente ouvir dizer que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, mas não é bem assim. A verdade é que a conduta pode ter causas psicológicas e fisiológicas. Entre as causas psicológicas, a procrastinação pode estar ligada a alguns distúrbios mentais, como ansiedade e até problemas de autoestima. Ou seja, a pessoa tem tanto medo de ser reprovada, tem tanto medo da crítica do outro, que vai sempre adiando aquela tarefa, para não correr esse risco de ser criticada. E aí nós temos as causas fisiológicas. Com relação às causas fisiológicas, nós podemos dizer que a procrastinação normalmente está ligada ao cérebro, mais precisamente ao córtex pré-frontal. Se há algo incomum nessa área, como uma lesão, por exemplo, a pessoa tende a sofrer distrações com mais facilidade. Isso acontece porque o córtex pré-frontal é responsável, entre outras coisas, pelo controle dos impulsos e pela determinação do foco. Quais os impactos da procrastinação na sua vida? A procrastinação tem vários efeitos sobre a vida pessoal e profissional. Um deles é que a relação com amigos, com familiares, pode ficar comprometida, porque é muito comum o procrastinador não conseguir encontrar tempo ou organizar a sua agenda para estar presente em determinados eventos. Já no ambiente profissional, os resultados negativos também são muito significativos. Além de ficar mal visto pelos clientes e empregadores por não cumprir os prazos combinados, o procrastinador também afeta a produtividade da equipe de forma geral. A procrastinação está intimamente ligada à saúde mental. O procrastinador costuma postergar as tarefas com o intuito de obter bem-estar, mas essa sensação é imediata, é momentânea. E conforme as demandas vão se acumulando, o gesto que à primeira vista parecia simples foge do controle. E com isso, várias emoções negativas vêm à tona, como insegurança, frustração e incapacidade. A procrastinação tem influência direta na saúde e na qualidade de vida. Isso porque, quando a pessoa atrasa muito as suas atividades e não consegue dar conta dos compromissos que ele se programou, ele tende a ficar ansioso, angustiado, se sente mal, sobrecarregado e sem energia para as próximas demandas. E esses sentimentos podem causar quadros de estresse, ansiedade e até depressão. O impacto na saúde também acontece porque a pessoa vai adiando sempre aquela consulta até não ter mais jeito, e aí ela já vai na situação de emergência. Ou fica adiando também para iniciar uma dieta, para fazer atividade física, e tudo isso causa reflexos na saúde física. Existem dois tipos de procrastinador: o relaxado e o tenso nervoso. O relaxado não assume a parte chata da tarefa, ele só faz aquilo que lhe dá prazer. Assim, ele deixa de lado aquilo que ele não quer, aquilo que ele não gosta e faz somente aquilo que é agradável para ele. Já o tenso nervoso tem consciência das suas obrigações. Porém, por diferentes razões, ele fica sempre adiando para o dia seguinte, ele não consegue realizar aquela demanda. E aí ele acha que no dia seguinte vai ter condições mais favoráveis, será mais fácil e tudo vai dar certo. Mas quando chega o dia seguinte e ele não consegue realizar mais uma vez aquela demanda, e junto a ela vão se acumulando outras, os sentimentos negativos vêm com força total. A procrastinação pode acontecer por várias causas. Uma delas é porque o seu corpo e o seu cérebro sofrem influência do ambiente onde você está e com isso costumam ignorar os seus objetivos racionais. Vou te explicar como isso funciona. Se você está numa festa, você sente vontade de socializar, de dançar. Se você está em um restaurante, você sente vontade de comer algo. Se você está no seu quarto ou na sua casa, você tem vontade de fazer o que você sempre faz nesses ambientes. Ou seja, na sua casa, você tende a relaxar sem nenhum propósito, mexer no celular, assistir televisão, que é o que se costuma fazer quando a gente chega em casa. E por isso é tão perigoso misturar ambiente de trabalho com ambiente de descanso.
Se você trabalha em casa, a orientação é que você deixe um espaço exclusivamente para o trabalho. Nem que seja uma mesa e uma cadeira em um canto do seu quarto, mas aquele espaço você sabe que é para isso, porque senão isso vai se confundir no seu cérebro. E aí, você se identificou com algum dos tipos de procrastinadores? Então já passou da hora de mudar isso, não acha? E agora eu vou te dar algumas dicas para te ajudar nessa mudança. Dê o primeiro micro passo para parar de procrastinar. A dica aqui é estabelecer pequenas metas, mas que sejam fáceis de ser cumpridas. A sensação de conseguir realizá-las vai te fazer muito bem. E isso vai te dar um gás, vai ser tão motivador para você cumprir as próximas metas. Gerencie as suas emoções, não apenas o seu tempo. A procrastinação não é somente falta de tempo, mas sim a dificuldade de gerenciar as suas emoções. Quando você deixa de realizar uma tarefa por não estar animado e motivado, por exemplo, você não está resolvendo o problema, você só está adiando ele. Por isso, reflita sobre os motivos por trás desse adiamento e encare os sentimentos de frente. Nomeie o problema. Será que é mesmo procrastinação? Não é qualquer atraso que se encaixa em procrastinação. Muitas vezes, uma tarefa não é realizada porque não teve tempo mesmo, surgiu um imprevisto, surgiu uma outra tarefa com uma prioridade maior, e aí você teve que deslocar sua atenção para essa outra demanda. Por isso, antes de se auto-intitular procrastinador, tenha certeza que as suas atitudes representam realmente esse comportamento. Visualize o seu futuro eu. Normalmente, quem procrastina apoia a própria decisão de adiar aquela tarefa, achando que no dia seguinte será mais tranquilo, que surgirão novas ferramentas e que isso possibilitará que ele desenvolva melhor esse trabalho. O problema é que no dia seguinte não muda nada. E aí ele vai sempre adiando e isso vai se acumulando com outras demandas. Até porque é difícil ter uma mudança tão brusca em tão pouco tempo. Então aqui fica a dica. Pense no que você quer para o seu futuro, quais são os seus objetivos, como você se enxerga no futuro. E traga isso como meta para a sua vida, para o seu presente, para os seus dias atuais. Ou seja, é hoje que você está criando quem você vai ser no futuro. Faça planos que incluam os imprevistos. Até mesmo as pessoas mais controladoras e organizadas precisam lidar com imprevistos. Precisamos aceitar que não tem como fugir deles. E a melhor maneira de lidar com isso é nos organizarmos de uma forma que, caso eles surjam, nós temos como nos adequar ao nosso planejamento. Ou seja, deixe sempre um espaço na sua agenda para situações repentinas que surgem no meio do caminho. Identifique um padrão. Identificar um padrão é refletir sobre em que momento a procrastinação acontece e por quais razões. Pode ser que você procrastine em uma determinada atividade porque tem dificuldade de realizá-la. Ou então, que sente que a entrega de determinada tarefa não tem a qualidade que você queria. E quando você identifica isso, fica mais fácil focar no problema e mudar esse comportamento. Faça uma coisa de cada vez. Nós temos o hábito de assumir várias demandas ao mesmo tempo, mas isso não é saudável, principalmente para quem já tem o hábito de procrastinar. Por isso, evite abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Organize-se e faça uma coisa de cada vez. Divida a tarefa em pequenos passos. Algumas tarefas são bem simples, outras exigem bastante tempo e dedicação. No caso dessas últimas, tente subdividi-las em etapas. Assim, você vai cumprindo aos poucos e quando perceber, você já concluiu a tarefa toda. Controle antes que se torne um hábito. Se você já percebeu que é um procrastinador ou que está começando a procrastinar determinadas tarefas, a hora de agir é agora. Quanto antes você agir, mais fácil será encontrar uma solução. Primeiro, para evitar que o acúmulo de tarefas se torne uma bola de neve e vai ficando cada vez mais difícil solucionar. E também porque as emoções negativas que vêm após a procrastinação podem atrapalhar na sua batalha contra ela. Bloqueie estímulos externos. Às vezes, nem nos damos conta de como uma televisão ligada ou aquela olhadinha nas redes sociais para relaxar um pouquinho, como elas nos afetam. O ideal é eliminar todos esses estímulos durante o período que você se programou para realizar uma determinada atividade. E você também pode estabelecer uma dessas distrações como recompensa. Como, por exemplo, após terminar um determinado relatório, você teria direito a 10 minutos navegando nas redes sociais. Isso pode ser inclusive um fator motivador para você concluir aquela demanda. Além de todas essas dicas que eu falei aqui para vocês, nós ainda podemos contar com uma ajudinha extra da tecnologia.
Ou seja, existem vários aplicativos que podem nos ajudar com relação a isso. Existem aplicativos de calendário que te ajudam a organizar os seus compromissos. Existem aplicativos de tarefas que te ajudam com relação às suas demandas. Existe o Pomodoro, que ajuda também com relação à concentração, ao foco por um determinado tempo. Existem blocos de notas e listas. Ou seja, existe uma infinidade de aplicativos que podem nos ajudar com relação ao foco e produtividade, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E além dos aplicativos, nós ainda podemos contar com vários livros com relação a esse assunto. Eu vou deixar a recomendação de alguns livros na descrição do vídeo, caso você queira ler sobre isso. Vários deles têm uma leitura muito fácil, muito agradável e rápida. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se. Dê um like se você gostou desse vídeo. E encaminhe o vídeo para os seus conhecidos, familiares e amigos. Quem sabe você pode estar ajudando alguém ao abordar esse assunto com ele. Até o próximo vídeo, pessoal!